Olá, meus queridos alunos, prazer revê-los novamente. E no vídeo de hoje nós vamos tratar do tema a Lei Processual Penal no tempo. Como eu já havia advertido vocês anteriormente, eu reputo que esse é o tema mais importante que temos para tratar desse material, a norma processual penal. É o tema mais rico, mais sofisticado, aquele que suscita as grandes questões, os grandes debates jurídicos em processo penal, e por isso mesmo nós vamos fazer aqui o estudo dessa parte do nosso material, dividindo ele em alguns blocos, para que a gente possa analisar com cautela, com calma, com serenidade, os principais aspectos que decorrem, desse conteúdo, tá? Material em mãos, nós vamos começar então ali pela página 13, com o tema então a Lei Processual Penal no tempo. Qual é o primeiro ponto fundamental? Qual é a primeira coisa que nós precisamos entender, compreender? Que nós estamos aqui lidando com o chamado direito intertemporal, tá? Eu até destaquei isso no material de vocês. Professor, o que é o direito intertemporal? Direito intertemporal é o conjunto de técnicas, de conhecimento, de soluções que são utilizadas para lidar com a questão. Qual questão? O impacto da sucessão de normas jurídicas no tempo. O impacto que essa sucessão de normas jurídicas provocam nas relações jurídicas até então em curso. Qual é a grande relação jurídica da qual o processo penal se dedica? O processo penal, a persecução penal, um conceito que nós já aprendemos lá atrás. Então veja só, como que a sucessão de várias normas processuais penais no tempo vão impactar naqueles procedimentos investigatórios, nos processos criminais ou na execução penal que está em curso. Isso é direito intertemporal. O conjunto de técnicas, conhecimento e soluções que serão empregados para ajudar os aplicadores do direito a solucionar os problemas que vão surgindo. E olha, são vários, viu? Eu vou dar alguns exemplos mais adiante para vocês, mas vocês vão perceber que isso aí ocorre com muita frequência na vida dos operadores do direito, tá certo? Então esse é o primeiro conceito fundamental que nós precisamos aprender. Qual? Que nós estamos lidando aqui com direito intertemporal, que nada mais é do que o conjunto de técnicas, conhecimento e soluções empregados para resolver os problemas que vão surgindo em razão de um fato. Qual fato? A sucessão de novas normas no decorrer do tempo. Veja só, professor, mas eu não lido com o Código de Processo Penal ali da década de 40, o senhor tanto nos fala isso, a gente lida com um código tão velho, defasado lá de 1940, e quem disse, da década de 40, e quem disse que aquele código que nasceu na década de 40 é o código atual? Quantas normas processuais penais não vieram e alteraram esse Código de Processo Penal? E como isso impactou os diversos procedimentos que até então estavam em curso? Não vamos longe não, vamos buscar na nossa memória recente, no dia 24 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei 13.964, a Lei Anticrime, que, entre outras alterações, promoveu alterações também no Código de Processo Penal. E vejam só, bate fundamentalmente com o que nós vamos tratar aqui, porque o impacto dessa lei já cria situações que merecem reflexão para sabermos que se poderão ou não ser aplicadas para os casos que até então estão em curso. E essa situação agora, a gente vai ter que enfrentar. Assim como tivemos que enfrentar lá em 2008 o impacto das normas que estavam tentando reformar o Código de Processo Penal e que, portanto, lá em 2008 foram publicadas. Dou aqui alguns exemplos para vocês.
Lei 11.689, Lei 11.690, Lei 11.714, que todas elas publicadas em 2008, promoviam verdadeiras reformas em blocos do Código de Processo Penal. E pegou a gente, eu mesmo tinha processos nessa época em curso e eu precisava ter que entender, falei, peraí, como é que isso vai impactar os processos do qual eu estou atuando? É isso que nós vamos aprender com esse conhecimento, com esse conteúdo, ok? Então, entendido o que é direito intertemporal, me permitam fazer aqui com vocês uma reflexão sobre um tema, inclusive, que nem está na apostila, mas que eu reputo como fundamental para que possamos fluir bem nesse assunto, tá? Então, canetas a postos aí, papel para anotações, vamos lá. Qual detalhe que a gente precisa entender? Grandes juristas do passado se debruçaram, ao estudo dos planos existenciais da norma jurídica. Eu fiz uma pequena pesquisa para tentar buscar uma referência mais antiga. A doutrina dá como referência um jurista alemão, se eu não me engano a pronúncia correta é essa, Zachary von Lichtenstein, esse jurista alemão, ele teria iniciado um estudo no sentido de entender as diversas facetas existenciais das normas jurídicas. A partir daí começou-se a convencionar chamar isso de planos existenciais ou planos de validade da norma jurídica. Um segundo jurista que desenvolveu bem esse tema também, é o pai do positivismo, foi Hans Kelsen. E uma referência nossa de um grande jurista brasileiro, já saudoso, já falecido, mas ainda hoje reconhecido como um dos maiores tratadistas do direito brasileiro, Pontes de Mirandas, também se dedicou ao estudo dessa questão dos planos de existência e validade da norma jurídica. De modo que esses juristas, eles nos apresentam que a norma jurídica, ela possui 3 planos fundamentais. E vocês vão entender que isso é realmente fundamental para que a gente possa entender esse assunto, tá? Que planos são esses, professor? Primeiro plano, o plano da existência. Em um segundo momento, o plano da eficácia. Em um terceiro momento, o plano da validade. Repetindo para que vocês possam anotar bem. A norma jurídica possui 3 planos. O plano da existência, o plano da validade, na ordem como eu apresentei para vocês, o plano da existência, o plano da eficácia e o plano da validade, ok? Meus queridos, para a gente começar a falar de uma norma jurídica, precisamos reconhecer a sua existência, juridicamente falando, Uma norma, enquanto ela não passa por todo o processo legislativo, é sancionada e publicada, nós estamos falando somente de um projeto, Ela não possui ainda aptidão para impor direitos, determinar direito e impor obrigações e, portanto, regular relações jurídicas. Ela é só um projeto no Congresso, mas a partir do momento em que ela segue o procedimento legislativo no Congresso, ela é sancionada pelas autoridades competentes e ela é publicada, essa lei passa a existir no mundo jurídico. Então agora nós temos no arcabouço jurídico que vigora até então uma lei nova e essa lei ganha então aptidão para poder impor, determinar direitos e obrigações e, portanto, reger, gera a expectativa que ela passará a reger a vida das pessoas e as relações jurídicas então travadas. Mas veja só, não basta somente existir, uma lei precisa ter eficácia, Uai, professor, mas espera aí, a partir do momento que uma lei existe, ela já não tem eficácia? Nem sempre. Algumas leis, quando são publicadas,
um dispositivo nela mesmo contida já diz, ó, essa lei passa a vigorar a partir do momento em que ela é publicada. Opa, então a lei existe e a eficácia já vem junto com ela. A partir do momento em que ela é publicada, ela passa a ter efetiva eficácia e aptidão, portanto, de determinar direito, impor obrigações e, portanto, reger relações jurídicas. Mas veja só, eu te dou um exemplo agora que eu acabei de falar para vocês. A Lei 13.964, nossa lei anticrime, que foi publicada no dia 24 de dezembro do ano passado, em seu artigo 20, ela diz que essa lei passa a ter eficácia após 30 dias decorridos da sua publicação. Nossa, então um bom exemplo aqui. A lei anticrime, ela existe desde 24 de dezembro de 2019, porém, ela só foi adquirir eficácia a partir de 24 de janeiro de 2020. Perceberam como é interessante essa questão, a distinção entre existência e eficácia? Pois bem, o que então é a eficácia? Para que nós tenhamos a ideia de cada um dos planos. Existência, quando que uma lei ingressa no ordenamento jurídico. Eficácia, quando que essa lei consegue ter aptidão efetiva para determinar direito, impor obrigações e passar a reger, então, as relações jurídicas que estão em curso. Isso é eficácia. Professor, mas o senhor disse que são 3 planos. Sim. Existência, eficácia e validade. O que é a validade? A validade é nada mais nada menos do que a compatibilidade desta lei que passou a existir e que até então está tendo eficácia, mas a compatibilidade dela com o próprio ordenamento jurídico já existente, fundamentalmente com a Constituição Federal. Porque uma lei pode existir, ela já pode ter eficácia, mas ela pode estar contrariando o texto da Constituição Federal. E a discussão que será travada, então, exatamente será nesse sentido, no sentido de que se aquela lei deve ou não ser respeitada, se ela deve ou não ser aplicada para regular as relações jurídicas, uma vez que ela possa estar contrariando valores constitucionais. Perceberam, então, meus amigos? Validade é isso, validade é um designativo qualitativo da norma, a qualidade dela estar de acordo com os valores constitucionais até então vigentes. Pois bem, compreendido esses 3 planos, isso é fundamental, porque se nós vamos estar enfrentando questões e problemas exatamente ligados ao impacto de uma nova norma nas relações processuais penais até então em curso, algo que vai ser preciso ser discutido é, peraí, nós estamos falando de uma lei nova mesmo, uma lei que já existe? E outra coisa, esta lei já tem eficácia? E mais, fundamentalmente, essa lei, ela está de acordo com os valores constitucionais até então vigentes ou ela estaria contrariando o texto constitucional? Ok? Então, fica aqui essa segunda lição fundamental, conhecermos os 3 planos da norma jurídica, o plano da existência, o plano da eficácia e o plano da validade. Professor, uma boa lei, ela só é uma lei quando tem os 3 planos? Outro detalhe importante, tá? Meus amigos, como eu já acabei de dar um exemplo para vocês, em janeiro deste ano nós tínhamos uma lei que existe, mas que ainda não tinha eficácia. E onde os estudiosos estão analisando exatamente a questão da validade ainda. Será que a lei anticrime, em todos os seus pontos, estão de acordo com a Constituição Federal? Vai ser a efetiva aplicação dessa norma, a tentativa de aplicação dessa norma, em seus diversos aspectos. Nós não podemos esquecer que ela promove alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal,
na própria lei de execução penal, por isso que o projeto anticrime é quase que uma micro-reforma, pode ser chamada de uma micro-reforma criminal que nós estamos vivenciando, e nesses diversos pontos, a questão da validade desse dispositivo, dessa norma, vai ter que ser analisada, ok? Então, é óbvio que uma lei pode vir já com os 3 planos, pode nascer com os 3 planos, mas a gente precisa entender o seguinte: uma lei pode existir, mas pode ainda não ter eficácia, como pode também não ter validade. Outra coisa, uma lei pode ter deixado de existir e conservar a sua eficácia. Um exemplo claro, imagine um dispositivo do Código Penal que foi modificado pelo projeto anticrime. Ok, mas e os processos criminais que até então estavam em curso? Basicamente naquele que tocam naquele dispositivo. A norma antiga que foi revogada, né, em razão da alteração que foi promovida, ela não existe mais, mas ela perdeu a sua eficácia? Veja só, a depender dessa norma ser uma norma mais benéfica ou não, vamos supor que essa norma fosse uma norma mais benéfica, e como a ideia inicial do projeto anticrime era endurecer o tratamento da persecução penal, a alteração promovida ela trouxe uma situação mais dura sobre o ponto de vista do criminoso. Então, aquela norma anterior que foi modificada e que deixou de existir, para os casos criminais que até então estão em cursos ainda, é a norma que vai ser aplicada, porque é uma norma mais benéfica. Então, vejam só, uma norma que nem mais existe no ordenamento jurídico conserva a sua eficácia para efeito de ser ainda aplicada aos casos que estão em curso. Olha que coisa fantástica. Então, não pense que uma norma só existe quando todos os 3 planos estão presentes. É exatamente a magia de compreendermos esses 3 planos distintos da norma jurídica é que nos vai dar condições e competência para que possamos lidar muito bem com essa questão do direito intertemporal. Ok, meus queridos? Fica aqui então essas 2 lições fundamentais. E para que a gente possa encerrar esse primeiro vídeo, vamos lá. Do que efetivamente a gente vai tratar? Das regras do Código de Processo Penal, especificamente construída para lidar com a questão do direito intertemporal. Mas me permitam, e é fundamental, porque nós vamos ver mais à frente, dizer a vocês que, antes de analisar a regra do processo penal, vamos recordar a regra do direito penal para essa questão. Veja só, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 40, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, veja só, é um dogma constitucional, né? A lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu, ok? Essa regra ela é confirmada também pelo que está no Código Penal, no seu artigo 2º, dizendo o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Nós podemos sintetizar a regra do direito penal para direito intertemporal da seguinte forma: uma lei penal nova, então nós já estamos pressupondo a existência de leis penais anteriores. Uma lei penal nova que impacte de forma positiva a vida do indivíduo que está submetido à persecução penal, de um fato que ele cometeu lá no passado, mas que agora ele está sendo julgado, poderá retroagir e alcançá-lo.
Como a gente está falando de retroagir, a gente está falando de tempo, nós precisamos firmar um marco temporal na nossa mente para que a gente possa entender esse assunto. Qual que é um marco temporal, professor? Tempo do crime, né? Nós precisamos entender que o marco temporal para nós trabalharmos sobre questão de retroatividade ou não de normas penais ou até mesmo de normas processuais penais, nós temos que firmar um marco temporal. E qual que é o marco temporal, professor? Segundo as próprias do próprio direito penal. A seguinte: se um fato criminoso está ocorrendo nesse momento, ou seja, se o criminoso ingressa na execução, mas eventualmente o resultado danoso não acontece, nós estamos falando de uma tentativa de um crime. Então, cessada a execução, na data em que se cessa a execução, ali é o marco cronológico para nós. A partir daquela data, né, nós podemos falar que a partir dali, qual que é a norma que vai vigorar sobre aquele caso? A norma que estava em vigor, né, que existia e que estava em vigor, que tinha eficácia naquele tempo. Ok. Por isso que fala-se de retroatividade de norma penal. Porque imagine um caso criminoso que aconteceu lá em 2010. Em 2019 nós estamos vendo aí a lei anticrime surgindo. A grande questão é, a lei anticrime só vai ser aplicada para os casos criminosos que ocorreram a partir de 24 de dezembro de 2019 ou poderá retroagir para casos criminosos que aconteceram antes de 24 de dezembro de 2019. A grande questão é, temos que fazer uma análise da norma e uma análise qualitativa. Esse dispositivo da lei anticrime, ela impacta positivamente, ou seja, ela cria condições mais favoráveis ao réu, ou ela cria situações mais graves, endurece a repressão penal desse réu? Bom, se ela é uma norma que traz benefícios, ela poderá ser aplicada ao caso dele, de um fato criminoso que aconteceu mesmo antes da lei ter existido. Todavia, se ela é uma lei mais grave, essa é uma lei que só poderá ser aplicada para os fatos criminosos que ocorram somente a partir do momento em que a lei entrou em vigor. Ok? Entendemos isso? É fundamental marcarmos aqui o tempo, para que a gente possa entender essa questão. Então, voltemos à regra do direito penal, que na verdade eu acabei ilustrando para vocês. Você pode sintetizar a regra do direito penal em duas regrinhas fundamentais. Norma penal mais benéfica retroage e conserva ultratividade. Espera aí, professor, o senhor está nos apresentando mais um conceito? Calma lá. Então vamos lá. O que é ultratividade? Lembra que eu falei para vocês de uma lei penal que foi alterada, criando uma condição jurídica mais grave para o réu? Mas o caso dele é um caso mais antigo? A norma não existe mais, mas ela conserva a eficácia para ser aplicada ao caso dele quando o caso for julgado, mesmo a norma não existindo mais. Isso é ultratividade, ou seja, uma lei que não mais existe, mas conserva a eficácia para ser aplicada aos casos que ocorreram quando essa lei existia. Então voltamos aqui. Norma penal mais benéfica retroage para casos anteriores, então estou falando de uma lei nova que surgiu, mas que vai beneficiar os casos anteriores. E lei penal mais benéfica que foi revogada, não existe mais, mas porque a lei nova é mais dura, aquela lei que foi então desapareceu, conserva a ultratividade para continuar sendo aplicada aos casos que ocorreram ao tempo em que a lei estava em vigor. É só olhar o outro lado da moeda. Norma penal mais grave não pode retroagir e só conserva eficácia para os casos que tenham ocorrido no momento em que ela estava em vigor. Ok? Não tem dificuldade com relação a isso. Agora, quando a gente passa para o processo penal, né, a regrinha é diferente. O artigo 2º
do Código de Processo Penal diz assim: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Meus queridos, pensem comigo. Quanto tempo dura uma investigação? Às vezes anos. Quanto tempo dura um processo? Às vezes décadas, né? Então, a grande questão é, um processo criminal que demanda tanto tempo, né, que... Vou te dar um exemplo para vocês. Eu tenho um processo criminal, crime doloso contra a vida, que o fato ocorreu em 2001, né? Nós já estamos em 2020. Não tivemos nem mesmo ainda audiência de instrução, nem começamos a fase de instrução processual, só para vocês terem uma ideia. Então, um processo pode demorar anos, décadas, e durante esses anos e durante essas décadas, né, diversas leis novas vão surgindo. A grande questão é como é que essas leis novas impactam um processo que já tem algumas partes que já foram feitas, mas que ainda existem outras que estão por fazer. Essa é a resposta do próprio Código de Processo Penal, que eu vou repetir a leitura para vocês. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ou seja, regrinha do tempus rege actum, ou seja, né? Eu tenho um processo onde o Ministério Público já ofereceu denúncia. Aí o juiz já recebeu a denúncia, citou o réu para que ele apresente a sua resposta à acusação. A resposta à acusação foi apresentada pela defesa. O juiz designou uma audiência de instrução para daqui 2 meses. Ok. Todos esses atos processuais que eu já acabei de relatar para vocês foram praticados, e durante o tempo em que eles foram praticados, existiu uma lei processual que regulou como esses atos processuais deveriam ser praticados. A questão é que a regra mudou. Eu tenho que repetir então, professor, os atos já anteriormente praticados? Em regra, não. Em regra, vão haver situações excepcionais. Mas por quê? Porque a própria lei está dizendo o seguinte, ato jurídico perfeito. Ato jurídico processual perfeito. O que já foi feito, está preservado. A grande questão é, os próximos atos que compõem esse processo terão que ser realizados com base na lei nova. Ok? Basicamente isso. Então você precisa ver o processo não como um todo, mas um processo composto por diversos atos, diversas etapas, né? Eu mesmo lembro que eu conversei com vocês e falei, olha, um processo possui fase, né, postulatória, fase instrutória e fase decisórias, e cada uma dessas fases é composta por diversos atos. Você tem que olhar o isolamento dos atos processuais e perceber que nesse contexto, né, cada ato será regulado por uma norma que estava em vigor naquele tempo e que os novos atos serão regulados pela lei processual nova que passa a existir. Ok? E para concluirmos, da aplicação. Esse é o conceito mais elementar do que nós temos para estudar aqui. Tá? A gente conclui que da aplicação do princípio tempus rege actum derivam 2 efeitos distintos. Isso está anotado no material de vocês. Primeiro efeito, os atos processuais já concluídos sobre a vigência da lei anterior são considerados válidos, ato jurídico perfeito. As normas processuais têm aplicação imediata, né? Passando a regular o restante do procedimento. Então, ela entrou em vigor, existe, possui eficácia, já está apta a ser aplicada, né? Se já decorreu o período de vacatio legis, passa a regular os restantes dos atos processuais que serão, né, aplicados ou serão realizados dentro desse procedimento. Eu destaquei apenas uma exceção que é importante lembrar, né? Existe a lei de introdução ao Código de Processo Penal. Se vocês pensavam que só existia uma lei de introdução ao direito civil, às normas de direito civil, saibam que existe o decreto 3.931 de 41,
que é a nossa lei de introdução ao Código de Processo Penal. É basicamente um dispositivo, uma lei que vai nos dando conceitos e ideias de como que a gente lida com a norma processual penal. Mas é importante destacar o artigo 3º desse decreto, que diz o seguinte: o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para interposição de recurso, será regulado pela lei anterior e não pela lei nova, que é essa a ideia, tá? Se esta não prescreve prazo menor do que fixado no Código de Processo Penal. Então, basicamente é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que esse artigo 3º está dizendo. Atualmente, o prazo para interposição do recurso de apelação em processo penal é 5 dias. Imagine que veio uma lei nova e que diminuiu esse prazo para 2 dias. Mas se o meu prazo já tinha iniciado, eu não tenho só 2 dias. Eu continuo tendo prazo de 5 dias, desde que o meu prazo anterior fosse maior do que o prazo novo. Professor, mas vamos imaginar que fosse diferente. Vamos imaginar que a lei nova estabeleceu não um prazo de 2 dias, mas um prazo de 15 dias. 15 dias. O prazo anterior era 5 e agora passou a ser 15 dias. Qual que vai ser aplicado? Prazo novo, até porque ele é muito mais benéfico para o que está submetido à persecução penal. Ok? Meus queridos, o nosso vídeo já está com 31 minutos, a ideia é que ele fosse até um pouquinho menor, mas foi importante apresentar essa introdução para vocês, tá? Na sequência, no próximo vídeo, nós vamos enfrentar agora o primeiro aspecto mais sofisticado desse tema que eu tenho aqui para vocês, que é entendermos o seguinte: tudo que falamos até então é para norma genuinamente processual. Mas existe uma norma que não seja genuinamente processual? É o que nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Até lá, um abraço a todos.